Como você costuma se locomover na cidade? Como você costuma se locomover na cidade? Como você costuma se locomover na cidade? Eu geralmente pego o ônibus ou metrô para ir ao trabalho. Eu geralmente pego o ônibus ou metrô para ir ao trabalho. Eu geralmente pego o ônibus ou metrô para ir ao trabalho. Qual é o meio de transporte público mais utilizado na sua região? Qual é o meio de transporte público mais utilizado na sua região? Qual é o meio de transporte público mais utilizado na sua região? O ônibus é o meio de transporte público mais utilizado na minha região. O ônibus é o meio de transporte público mais utilizado na minha região. O ônibus é o meio de transporte público mais utilizado na minha região. Como você se sente ao andar de bicicleta pela cidade? Como você se sente ao andar de bicicleta pela cidade? Como você se sente ao andar de bicicleta pela cidade? Eu me sinto livre e saudável ao andar de bicicleta pela cidade. Eu me sinto livre e saudável ao andar de bicicleta pela cidade. Eu me sinto livre e saudável ao andar de bicicleta pela cidade. Você já utilizou o metrô em outra cidade? Você já utilizou o metrô em outra cidade? Você já utilizou o metrô em outra cidade? Sim, já utilizei o metrô em outras cidades e achei uma experiência interessante. Sim, já utilizei o metrô em outras cidades e achei uma experiência interessante. Sim, já utilizei o metrô em outras cidades e achei uma experiência interessante. Como você se sente ao voar de avião? Como você se sente ao voar de avião? Como você se sente ao voar de avião? Eu me sinto empolgado e um pouco nervoso antes de voar de avião. Eu me sinto empolgado e um pouco nervoso antes de voar de avião. Eu me sinto empolgado e um pouco nervoso antes de voar de avião. Você prefere caminhar ou correr para fazer exercícios? Você prefere caminhar ou correr para fazer exercícios? Você prefere caminhar ou correr para fazer exercícios? Eu prefiro caminhar para fazer exercícios, pois é mais relaxante e menos intenso para mim. Eu prefiro caminhar para fazer exercícios, pois é mais relaxante e menos intenso para mim. Eu prefiro caminhar para fazer exercícios, pois é mais relaxante e menos intenso para mim. O que você acha da mobilidade urbana na sua cidade? O que você acha da mobilidade urbana na sua cidade? O que você acha da mobilidade urbana na sua cidade? Eu acho que a mobilidade urbana na minha cidade pode ser melhorada com mais investimentos em transporte público e ciclovias. Eu acho que a mobilidade urbana na minha cidade pode ser melhorada com mais investimentos em transporte público e ciclovias. Eu acho que a mobilidade urbana na minha cidade pode ser melhorada com mais investimentos em transporte público e ciclovias. Quais são os benefícios de utilizar o transporte público? Quais são os benefícios de utilizar o transporte público? Quais são os benefícios de utilizar o transporte público? Os benefícios de utilizar o transporte público incluem economia de dinheiro, redução do congestionamento e impacto ambiental positivo.
Os benefícios de utilizar o transporte público incluem economia de dinheiro, redução do congestionamento e impacto ambiental positivo. Os benefícios de utilizar o transporte público incluem economia de dinheiro, redução do congestionamento e impacto ambiental positivo. Você já teve uma experiência negativa ao utilizar o transporte público? Você já teve uma experiência negativa ao utilizar o transporte público? Você já teve uma experiência negativa ao utilizar o transporte público? Sim, já tive experiências negativas como atrasos nos ônibus ou metros lotados. Sim, já tive experiências negativas como atrasos nos ônibus ou metros lotados. Sim, já tive experiências negativas como atrasos nos ônibus ou metros lotados. Como você se sente em relação ao compartilhamento de carros ou bicicletas? Como você se sente em relação ao compartilhamento de carros ou bicicletas? Como você se sente em relação ao compartilhamento de carros ou bicicletas? Eu acho uma ótima opção para reduzir o tráfego e promover a sustentabilidade. Eu acho uma ótima opção para reduzir o tráfego e promover a sustentabilidade. Eu acho uma ótima opção para reduzir o tráfego e promover a sustentabilidade. Qual é o seu meio de transporte preferido para viajar longas distâncias? Qual é o seu meio de transporte preferido para viajar longas distâncias? Qual é o seu meio de transporte preferido para viajar longas distâncias? Meu meio de transporte preferido para viagens longas é o avião, devido à rapidez e eficiência. Meu meio de transporte preferido para viagens longas é o avião, devido à rapidez e eficiência. Meu meio de transporte preferido para viagens longas é o avião, devido à rapidez e eficiência. Você já utilizou o serviço de táxi por aplicativo? Você já utilizou o serviço de táxi por aplicativo? Você já utilizou o serviço de táxi por aplicativo? Sim, já utilizei e achei conveniente e seguro. Sim, já utilizei e achei conveniente e seguro. Sim, já utilizei e achei conveniente e seguro. Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva para não perder o próximo vídeo. Estarei aqui sempre te esperando.